Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com um grupo muito especial de mulheres que tem hoje atuações muito diversas e complementares dentro do mercado imobiliário, pensando cidade, pensando organização, movimentos, pensando branding, pensando uma série de coisas que contribuem para uma movimentação muito importante que a gente vê no mercado. E a gente está vindo aqui numa espécie de digestiva da Edition on the Road. A gente passou aí os últimos 2, 3 dias, né, em evento, uma imersão completa. E aí sempre quando a gente vive esses eventos assim, a gente tem muita conversa de coffee break, corredor, e aí alguns insights, troca uma ideia, aí surge uma ideia de outro projeto. E aí essas ideias, elas ficam no corredor, assim, ficam entre a gente. Então foi muito um esforço de tentar materializar numa conversa informal, como se a gente estivesse no coffee break da Edition on the Road. Mas para que isso conseguisse transbordar para além desses intervalos do evento. E especialmente porque eu sempre saio desses eventos com a cabeça borbulhando, assim, eu volto para o escritório, volto para os projetos e consigo levar muita coisa, porque é isso, né? Tá sempre todo mundo trazendo muita coisa interessante. E eu acho que a gente conversou ontem sobre... a gente teve conversas ontem sobre tópicos muito complementares, muito diferentes, assim, e visões muito interessantes. Então, é por isso que hoje a gente tem esse sofá aqui de mulheres tão interessantes, com muita bagagem aqui, muita experiência. Vou começar, então, eu sou a Valquíria Mendonça, eu estou à frente hoje da Cinco Urbano, como partner também. A Cinco Urbano é uma das empresas do Grupo A5 que desenvolve projetos urbanos, especialmente para desenvolvimentos imobiliários. Então, hoje eu trabalho muito com direcionamento, discussão e pesquisa de projeto, ali no front mesmo do que a gente quer propor para esses espaços, mas eu também acabo tendo um contato muito forte com o incorporador e com visão de negócio, tanto para Cinco Urbano quanto para entender o produto e como que isso de fato é viabilizado na vida real, como que esses espaços que a gente acredita que são importantes, essa transformação da cidade, ela de fato consegue acontecer na prática e não só na teoria. Então, é um pouco desse lugar que eu venho. Então, Gil, se quiser também se apresentar. Muito bom. Bom te conhecer mais. Eu sou Giovana Ulhan, sou engenheira civil, doutora em urbanismo, sou proprietária da Biosplena, desenvolvimento regenerativo. A gente atua no mercado já há mais de 20 anos, a Biosplena tem 16, e a nossa atuação basicamente se divide em três grandes pilares de atuação, que é a regeneração urbana, que é um tema que foi discutido no evento de ontem, onde o meu coração está batendo mais forte, né, por ser uma visão de futuro, uma tendência de futuro muito importante. A gente atua na concepção e desenvolvimento imobiliário também, e numa escala mais ampla nós trabalhamos com estratégias de desenvolvimento territorial, tentando trabalhar uma visão de futuro numa cidade, numa região, numa associação, num roteiro turístico. Agora, nos próximos dias, vamos estar trabalhando nisso também. Então, a gente permeia o mercado imobiliário e, às vezes, um pezinho no turismo também. Bom, eu sou Camila Oliveira, sou superintendente de mercado imobiliário na ADIT. Sou arquiteta e urbanista, fiz um mestrado em urbanismo, em planejamento urbano, é aí onde está a minha grande paixão. Mas dentro da ADIT a gente tem vários caminhos a trabalhar, né? A ADIT é uma associação que faz um grande guarda-chuva dentro do mercado imobiliário, então a gente tem a regeneração urbana, a incorporação, o urbanismo, o direito imobiliário, os parques, o funding, investimentos imobiliários. Então, são várias áreas, várias temáticas. E dentro da ADIT eu trabalho com os projetos voltados para essas temáticas todas. Então, a gente cria uma série de projetos de conteúdo, de publicações, de congressos, enfim, a gente tem um mundo muito vasto de possibilidades para conectar as pessoas que estão envolvidas nessas áreas do mercado imobiliário. Então, é um trabalho de gestão de muitos projetos, de muitas ações, de missões técnicas, que acaba conectando aí esses vários possíveis caminhos. Bom, eu sou Camila Jardim, sou Head Comercial e Marketing aqui do Parque Autódromo, inclusive onde a gente está agora, então é uma honra recebê-los aqui. No parque, a gente está com a obra aqui, o nosso plano de fundo, né? E minha formação, eu sou Relações Públicas de formação, mas sempre trabalhei com marketing, muito focada em pesquisa de mercado, vendas. Mercado imobiliário, a gente brinca no mercado que é uma pinga, né? Você começa a trabalhar com o mercado imobiliário, você dificilmente consegue sentir prazer ali em outras, no meu caso, né? Que não é minha formação, né? Direta com o mercado de engenharia, enfim.
E eu já atuo já há alguns anos e fico muito feliz da gente ter uma comunidade tão forte, né? A gente ter se encontrado numa comunidade tão forte, assim. Então, hoje a gente recebeu aqui no parque pela manhã os participantes e os associados da ADIT. Foi o primeiro ADIT on the Road em Curitiba e foi riquíssimo, né? Como você falou no início, mas queria que a Cami também falasse, assim, como que foi esse planejamento de todos os temas, todo que esse movimento também, né? A ADIT é uma associação que vai fazer 20 anos, inclusive esse ano, então é um ano muito feliz para nós, assim, de comemoração. E são 20 anos se posicionando, a gente tem um posicionamento muito claro, inclusive os associados costumam falar, é muito claro o que a ADIT quer, né? A gente está na vanguarda de muita coisa em relação às cidades melhores, isso falando muito do braço imobiliário, porque a ADIT é a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. Então a gente tem esses dois braços, eu falo do imobiliário, que é a área onde eu atuo. Então, a gente tá na vanguarda realmente de muita coisa em relação às cidades melhores, às cidades para pessoas, né? Um urbanismo de qualidade, um novo urbanismo. Então, a ideia de fazer o ADIT on the Road é realmente percorrer o Brasil e para várias cidades, né? Nossa atuação é nacional, e para várias cidades e trazer discussões importantes para aquelas praças. Então, no caso de Curitiba, entender o que é importante para Curitiba, como é que está o desenvolvimento imobiliário aqui, o que é que está quente, como é que está esse mercado, e trazer melhores práticas de outros estados, fazer essa conexão entre Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, trazer um pouco do que está acontecendo em outros estados, através de pessoas que vêm para essa conversa, e fazer com que esse mercado se desenvolva ainda mais, aprenda, absorver também, né, porque a gente acabou trazendo pessoas de outros estados para assistir o evento, as pessoas se interessaram muito. Acho que vir para Curitiba é muito interessante para quem pensa cidade, né, cidade referência em relação ao urbanismo. Então, a ideia desse evento, que aí vai percorrer várias cidades pelo Brasil, a gente teve 2 edições nos últimos anos, mas esse ano a gente vai ter 10 edições, mais ou menos, passando por 10 cidades diferentes do Brasil. É isso, é fazer essas conexões, fazer essas pontes. É trazer alguém que está fazendo um trabalho muito bacana em Porto Alegre para conversar aqui em Curitiba, trazer alguém do Nordeste. O Brasil é muito grande, né? É continental. Então, a gente precisa trabalhar nessas pontes, que eu acho que é o grande core da ADIT mesmo. É fazer conexão. É desenvolver mercado, melhores práticas, é conteúdo, é aprendizado e fazer conexão. E aí fazer conexão entre pessoas. A gente tem muito networking, a gente tem conexão nos nossos momentos mais descontraídos, de sair, de brincar, de tomar um drink junto. E a gente tem essa conexão também entre estados, já que a gente está pelo Brasil todo e a gente quer desenvolver o Nordeste, tanto quanto a gente tem cidades no Sul desenvolvidas e por aí vai. Então, a ideia do evento é essa, assim, a gente abraça muitas áreas, como eu falei quando eu me apresentei, e a ideia desse projeto é justamente interligar aí, fazer várias pontes Brasil afora e discutir, enfim, e trazer um pouco mais do que está se fazendo de bom para que todo mundo tenha acesso, mais ou menos por esse caminho. Misturar esses sotaques, né? Eu estava pensando justamente isso, porque o que você falou é quase como se a gente tivesse uma pílula da ADIT aqui mesmo, né? Sim. Porque é a sensação que eu tenho nos eventos, assim, que você vai lá, você não é só o sotaque, mas para além do sotaque, do que está sendo feito no Nordeste. Sim. E essa troca. Essa troca, porque são contextos tão diferentes, mas que beleza, a gente não vai trabalhar em Curitiba da mesma forma que a gente vai trabalhar no Nordeste, mas sempre tem alguma coisa, algum insight que surge da forma que... e a gente vai costurando uma teia aí, sabe, de coisas muito boas, de relações muito boas, de gente se ajudando, se complementando, contribuindo um com o outro, e é muito esse o nosso espírito. E eu acho que é muito legal que a gente conseguiu condensar aqui em 4 setores diferentes, mas que um dos pontos do que você trouxe também, que para mim é sempre muito forte, que sempre nos eventos da ADIT você consegue ter como se fosse um termômetro, assim, aferir um pouco a temperatura para onde que o mercado está olhando, o que ele está sentindo nesse momento, porque ele é sempre muito cíclico, então sempre tem coisas que estão super valorizadas, ou uma coisa que agora é atenção plena, ou vocabulário, até que todo mundo está falando, sempre está todo mundo olhando para isso. E aí entender talvez as oportunidades dentro disso, né? Ou gente que conectou e já enxergou uma possibilidade. Sim. E aí expande visão o tempo todo, e aí conectando com uma pessoa que conseguiu fazer isso, trazendo parceiro para... Então é sempre um ambiente muito rico. E aí por isso que o tom da nossa conversa foi que a gente bolou aqui para trazer hoje, é muito disso, assim, do que
dentro de toda essa concepção, ainda com a cabeça fresca de tudo que a gente viveu ontem, né? A digestiva do evento. Menos de 24 horas. Então Menos de 24 horas. Literalmente terminou há 2 horas atrás, né? Foi a última atividade. Então, o que vocês ainda acham que... Eu acho que o mercado ele mudou muita coisa, ele tá valorizando muitas coisas assim que são interessantes, mas eu acho que ainda tem espaço para algumas coisas que ainda estão subestimadas, ainda não estão sendo olhadas. Quando a gente estava falando sobre essa troca, né, de estados e produtos, enfim, essa diversidade que a gente tem, eu pensei muito na tendência, né? É um mercado que ele é muito difícil de virar. Então, a gente está sempre com essa sensação de que a gente está um pouco atrasado, porque as tendências chegam, a gente sempre está em congressos, a gente sempre conversa, então, tem as lições aprendidas que outras experiências trazem para a gente, só que a gente é um transatlântico, né? Construção civil, a gente tem... Como é que eu tiro um projeto? Eu fiquei sabendo hoje que a tendência é X. Eu não consigo amanhã colocar isso na rua, né? Então tem todo o planejamento, tem aprovação, a gente sabe que a gente depende aí de uma jornada que é um pouco mais longa, e como que a gente fica um pouco, né, tem essa ansiedade de querer fazer e esse caminho a ser percorrido, né? Sim. Então a gente faz a troca, a gente vê a tendência, vê alguém fazendo e fica com vontade de fazer, e tem essa dualidade mesmo, né? Tem uma coisa que me pega muito, assim, que a gente fala, a DIT promove os eventos, a gente promove os grandes seminários, os menores como esse, que tem um valor muito grande, as missões. E aí pode parecer que o nosso pensamento a DIT leva o conhecimento, mas a gente se retroalimenta o tempo todo. Porque a gente está numa missão técnica e aí eu conheço uma pessoa que está lá atuando em Santa Catarina. E aí ela me fala de tecnologia construtiva. Daqui a pouco a gente conseguiu construir uma outra missão técnica baseada naquela conversa. Então, a gente está o tempo todo, inclusive, absorvendo o que os associados do Brasil inteiro trazem, né? A gente tem várias comissões dentro da DIT, então essas comissões vão trazendo para nós o que é que está acontecendo no mercado, as tendências, as mudanças, e a gente vai fazendo essa troca, né? Vem do associado, vem da comissão, vem de um evento, de um papo, de um jantar, e aí a gente consegue absorver, transforma, formata, devolve. Então, quem sabia daquela tecnologia construtiva, por exemplo, trouxe aqui numa conversa, e aí daqui a pouco isso voltou com uma missão técnica que alimentou várias outras pessoas que não sabiam, e isso vai girando, assim. Eu sempre falo, a DIT é um ecossistema muito valioso, porque essa troca está acontecendo o tempo inteiro, em todas as oportunidades, seja nos momentos mais formais, nos mais informais, o tempo todo acontece. Sim, é o que você falou, colocar em movimento, né? Sim. Porque aí você vai num evento, aí você escuta uma fala, conecta com uma pessoa, aí você coloca o sarrafo um pouco mais em cima, a outra pessoa vem... Então é sempre o tempo todo esse movimento que permite mais movimento acontecer, talvez. Exatamente. Né? Mas eu até queria puxar o que falta olhar, porque até trazendo para o caso da Gil, que foi na nossa conversa ontem, ficou muito isso na minha cabeça, e acho que foi até um dos pontos, justamente o tom da conversa, do né? painel, né? O quão pouco a gente está olhando, ou quão talvez a gente não está dando a atenção que a gente deveria dar, ou a intencionalidade na regeneração urbana, no entendimento dessa revida dos centros. Não vou nem falar revitalização, não vou falar retorno, né, que acho que você trouxe um pouco disso. Sim. Que eu acho que é um ponto que talvez ainda está subestimado um pouco na visão. Muitas das minhas falas, elas são embasadas no conceito do desenvolvimento regenerativo, um upgrade da sustentabilidade. E ele tem algumas premissas básicas que eu acho que é aí que nós estamos deixando de atuar. E esse deixar de atuar é deixando de aproveitar potenciais. É mais do que não é uma visão social das coisas, é o quanto a gente consegue melhorar os nossos projetos se a gente conseguir olhar para isso, né? Então, a história do lugar, o potencial do lugar, a conexão do lugar com o entorno, o quanto esse lugar pode gerar melhorias da porta para fora. Vocês viram ontem, eu perguntei para todo mundo. Teve uma pergunta que você fez que eu fiquei pensando muito, assim, né? A gente, principalmente quando fala dos verticais, e a gente falou muito do produto, e aí você levantou a mão e falou assim, mas e o entorno? E como é que esse... O que você fez por essa rua? Como é que esse Essa é a pergunta da Gil em empreendimento... todas as oportunidades. Eu tô sempre provocando. Tá certo, tem que ser provocativa. Assim, como é que esse entorno, ele se conecta,
né, com esse empreendimento e o que esse empreendimento se fez para conectar com esse entorno que também. ele tá provocando e aí a gente fala de impacto. entorno, não é só o entorno das vias públicas, mas a gente fala das pessoas também, né? Hoje você também fez essa pergunta pra gente, né? E a comunidade do entorno, como é que viu, né, a chegada de um grande bairro num centro que a gente já está inserido dentro do centro urbano, né? E às vezes no dia a dia, durante o desenvolvimento dos produtos, não é que a gente esquece, mas que a gente talvez não trata com o carinho necessário. Tanta né? coisa, né? Tanta aquilo, o As tempo rotinas para são isso muito acontecer, loucas. os licenciamentos, as obrigações legais nos exaurem, né? E a gente esquece de fazer esse tema de casa, que inclusive ajuda a melhorar o projeto, né? Ajuda a ter mais pessoas defendendo o projeto, né? E nessa visão do desenvolvimento regenerativo, um projeto é bom quando ele gera valor para fora. Quando ele se transforma num ponto de alavancagem. Ele não só cria uma proposta de valor bacana, mas esse entorno se mobiliza, de alguma maneira, a evoluir. Então, quando a gente atua nos territórios mais consolidados, eles dão essa resposta melhor. O bom projeto, ele provoca o entorno a evoluir. E isso é o que nós precisamos nas cidades, porque a gente não vai ter cidades passadas a limpo. Sim, nós não vamos ter poder público, prefeito mágico, nem o Jaime Lerner reencarnado, conseguindo dar a qualidade urbana que nós acreditamos que as cidades brasileiras podem ter. Serão os novos projetos, os novos toques, os novos pontos de alavancagem que a gente vai ter, que são os nossos projetos privados, que vão movimentar esse entorno, e a sabe? responsabilidade que eles trazem com ele de Adoro olhar com essa verdade palavra, para onde ele está alocado. Tem uma coisa que me pegou muito ontem, não só no painel que a Gil fez, mas nos outros também, sobre a gente, que é uma coisa que me pega sempre, assim, a gente não precisa reinventar a roda. A gente precisa fazer um básico muito bem amarrado. E esse relacionamento com a comunidade é um básico que, nesse volume de coisas para fazer, aí você pega um projeto que passa meio por isso e depois tem uma série de problemas mais na frente que não teria se aquele básico da relação com a comunidade, que é o básico porque a comunidade já estava ali, né? Como no exemplo aqui do Parque Autódromo, a comunidade já existe. A costurar bem isso é uma coisa que dá um fruto muito positivo lá na frente. Então, vou fazer uma super mega intervenção artística, mas não amarrei isso bem lá atrás. Não adiantou. E o quanto essa atuação, mas tem que ser genuína, não pode ser. Isso que eu ia o falar. quanto essa atuação, ela ajuda a conversar com órgãos de meio ambiente, com o Ministério Público, o quanto isso pode amenizar esses NIMBYs, essas pessoas, porque o ser humano, por natureza, ele é contra a mudança. Sim. Então, isso já é independente do projeto que for. Se for uma estação da NASA, se for o Parque Autódromo, se for um local maravilhoso, eles vão, em primeiro momento, ir contra. É muito apegado ao que já é. Primeira impressão também. A inércia, né? Mas isso está muito ligado com o que eu fiquei pensando também, do que o mercado ainda subestima, está diretamente relacionado, que para mim é essa profundidade, assim, essa autenticidade que eu acho que ela vem do lugar, do contexto. E a capacidade de conseguir entender esse contexto, esse entorno, como a gente está falando aqui, com um diagnóstico real, e conseguir tropicalizar de fato, assim, porque o que acontece muito hoje, acho que eu devo ter até falado disso ontem, vem muito o conceito pronto da Dinamarca e de Copenhague e do Yangel, e que a gente sabe que tem uma profundidade muito interessante, mas ele está na Dinamarca, ele não está aqui em Pinhais. Eu quero... que bom que tu tocou nesse ponto, porque se a gente conversar com os grandes players, de modo geral, a definição... Quando a gente pergunta para os grandes empresários a definição sobre o projeto, eles dizem assim, é pesquisa de mercado. É pesquisa de mercado. E o que tu falou é muito importante. Acho que se tem uma coisa que a gente está deixando de lado é o potencial do lugar, né? Que é o que tu do endereço, do contexto. E isso traz identidade, assim. E é um a gente projeto falou ontem único. da Capivara. Eu tô lembrando Fora a gente, às vezes, querer trazer benchmarking para implantar, né, o que a gente enxergou na Europa e outros contextos, que é bom a gente se inspirar. Fora, às vezes, a gente é uma escola. Querer fazer caber, né? É a gente achar
achar que é só que o mercado determina. O mercado, as pessoas, de modo geral, elas não sabem o que elas querem. Então, elas são perguntadas sobre o que elas querem e a gente baseia os projetos sobre o que elas querem. Eu não acredito nisso. Também não. Eu nunca respondi uma pesquisa de mercado, eu nunca respondi. Mas é que ela responde dentro do contexto dela, Entendeu? não dentro de um potencial do que pode ser, enfim. Mas eu acho que a minha vontade é muito ver esses bairros planejados formatados pelo Brasil, assim, sabe? O Brasil fazendo a escola do que é. Porque quando a gente fala de identidade, aí vem a comunidade, todo mundo junto, e isso transforma o bairro não é um papel, não é um projeto. É um lugar vivo, é um espaço que transforma em outras coisas. E aí eu comentei que a gente conversou ontem porque a gente falou da capivara, que sempre volta. Sim. Porque a capivara é a identidade de Curitiba e vocês conseguiram conectar aqui, né? Então, acho que a importância de trazer o lugar para dentro do novo. Sim, e aí a gente falou sobre uma coisa eu falei no painel sobre a cartilha, né? Que a gente vai para fora, a gente tem essas lições aprendidas em outros projetos, e aí a gente monta aquela cartilha e chega aqui, ou corre o risco de não se conectar com as pessoas e com o lugar, ou corre o risco de criar uma narrativa que não vai colar, que não vai funcionar. Né? Sobre a capivara, a gente fez, né? O vídeo foi a grande estrela da nossa campanha, ainda muito lembrada, a gente ainda é muito... A gente tem capivara na maquete, a gente teve que colocar, porque as pessoas perguntavam, mas cadê a capivara? Aí tá lá assim, Fogaça, me manda as capivarinhas. Porque o desafio que a gente tinha aqui, e trazendo um pouco aqui pro case do bairro também, o desafio que a gente tinha aqui era, eu tenho uma área que tem um legado, né? Ela já teve o seu uso, ela tem a sua história, essa história não vai ser apagada, né? Inclusive todas as iniciativas que a gente tem aqui para ter apagada, mas de certa forma havia uma comunidade de apego com isso aqui, né? Por mais que fosse um vazio urbano e que hoje a gente está dando um uso muito mais democrático, inclusivo e moderno e inovador, tem o conforto. Né? Não, mas estava lá, né? Hoje a gente brincou aqui com um dos convidados que ele falou assim, mas o autódromo estava aqui antes dos moradores do entorno chegarem. Se ele está incomodado com o barulho do autódromo, ele que se mude. A gente chegou a ouvir isso, né? Mas aqui a gente tinha uma área, né, inserida dentro da cidade, imensa, com um grande potencial que pouquíssimas pessoas tinham acesso, né, com as portas fechadas para a rua. Então, quando a gente decide fazer o investimento de um bairro planejado, sem muros, com um parque central que passa a ser um novo parque para a cidade, para os moradores da cidade, se eu não me conecto com essa cidade, eu estou fazendo isso aqui para quem? Sim. Né? A gente tem, né, mais uma listinha da nossa cartilha do Cidade para as Pessoas, mas quais as pessoas? Né? E aí, quando a gente fala de concepção de branding, de posicionamento e verdade dentro da marca, primeiro a gente pesquisa, né? Então, independente se é uma marca institucional, se é um produto, né? Quem eu sou, o que eu quero disponibilizar e para quem. E aí eu não vou primeiro, eu brinco, primeiro você faz o copo, depois você descobre qual que é a vocação dele, você faz um objeto, depois você descobre a vocação dele. Não é, primeiro você tem um problema. Depois você descobre qual que é o produto. E às vezes eu acho que tive experiências, e a gente escuta sempre, né, principalmente eu acho em casos de consultoria, que a gente chega, mas esse problema, mas ele é tão óbvio, como é que ele existe? Porque lá atrás as coisas foram feitas invertidas, né? Então, primeiro pensou-se o produto para depois pensar em para quem é esse produto, né? Sabe o que eu acho que nessa tua fala tem um acréscimo interessante? É que a gente tem um mindset que vem de um pós-guerra, de uma necessidade de construir, e a gente pensa muito no hardware. A gente pensa muito nas estruturas físicas, em mostrar logo a materialização, e o software a gente subestima, que é exatamente a relação com as pessoas, o que faz aquilo pulsar, né? O que faz as pessoas desejarem esse lugar. Isso, é claro, vim aqui mostrar a rua modelo, fazer as pessoas, né, eu digo, ver com os olhos, né, de pertinho, tocar, sentir, experienciar, né? E tal, né? É importante o hardware, mas o software é aquilo que cria um link das pessoas com o lugar. E a gente subestima isso também. Eu ainda vou até mais longe do software, porque a gente, dentro dessas... tentar esticar a corda de como pensar os bairros planejados com mais profundidade, assim, e não a receita de bolo mesmo
né? Tem que ter o residencial, aí tem que ter o corporativo, aí tem que ter o parque. E conseguir Checklist, o né? checklist do bairro planejado. A gente conseguiu quebrar isso em mais uma etapa, que é o hardware, porque eu acho que o espaço físico ele é muito importante, o desenho da rua é importante para como que você se sente ali, né, se é na escala do pedestre, qual que é a sensação que aquele espaço te causa. O software é as atividades, a programação, que tipo de vida você tem. E ainda eu acho que teria um terceiro que é como se fosse um peopleware, que são as pessoas que estão ali, a vida. O Caio Esteves fala Quem do tá aqui, para peopleware. quem, qual é o público? É só isso aqui? Não, um bairro planejado ele tem que ter uma rede de pessoas muito mais completa, muito mais complexa, que permite da criança ao idoso, mas também do CEO ao colaborador aí dentro. Então, Isso é muito complexo. Da experiência e da verdade, teve mais uma fala. Eu vou lembrando, que a gente vai falando, eu vou lembrando das falas de ontem, que tá tudo muito vivo, né? O desenvolvimento de um projeto, que foi falado ontem, que está substituindo, né, as brinquedotecas fechadas, todas decoradas para o adulto, né, porque é para o adulto mostrar para os amigos, né, e que fez o campinho lá para a criança brincar. Então, esse aqui é o espaço de brincar, né. A gente acaba tendo, eu vou usar o exemplo da criança, porque a gente faz os ambientes hoje já pensando em como a criança vai viver aquilo, experienciar aquilo. E ao contrário, ela que tem que usar a criatividade. Pouco espaço para espontaneidade, né? Isso. E aí a gente tem brinquedos com usos únicos, espaços com usos controlados, e aí a gente perde um pouco de criatividade, a gente se conecta menos, elas se conectam menos entre elas, e aí, se começar a falar disso, a gente vai... Mas isso da experiência, de sentir, né, de chegar aqui, gente, é um bairro planejado, eu estou aqui em primeira fase de comercialização aqui do bairro. Se eu não mostro para ele, se ele não consegue sentir o que é o bairro, se eu não tenho a capivara, que é algo que ele já reconhece como sendo da identidade dele, se eu não tenho um vídeo, um cheiro, não consegue, sabe? Vira coisa. E a gente sabe o quão importante é commodity só, né? Exato. O quão importante é a escolha de onde você vai morar. O quanto que isso impacta na sua qualidade de vida. Aí a análise do comprador é o preço do projeto A com o preço do projeto A, e não o valor de cada projeto. O quanto ele se conectou, né? O quanto ele se imaginou, porque eu acho que entra muito nisso, assim. Você vê as imagens, conversar, andar e se imaginar vivendo ali. Aí é quando o coração acelera pra você pensar, não, vale a pena, porque é uma decisão realmente muito sensível, né? Sim. Essa de onde a gente vai morar, onde a gente vai estabelecer a família, construir os laços, enfim, vivenciar os finais de semana, os momentos livres, né? Os micromomentos, assim, ali do dia, né? Acho que isso ainda é muito subestimado, assim, em alguns momentos. Mas eu acho que também existem mudanças que aconteceram já, porque essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que alguns anos atrás era, assim, loucura pensar nesse nível de necessidade como de fato, produto imobiliário, ou pensando o mercado atuando isso. Então, eu vejo que já... a gente já percorreu um caminho muito, muito interessante, assim. E aí, dentro disso, eu queria colocar a bola, assim, para vocês, o que já é irreversível. O que agora não tem como. Quem não tá com a cabeça olhando para isso, não tá antenado, assim, na visão de futuro. Não tem como. Não é nem que não performa, ele não vive. O bairro não acontece, o espaço não acontece, é vazio, é de mentira. Porque... Uma das coisas, assim, na minha visão, que eu vejo que mudou muito, que daí acho que a Câmara vai conseguir... Acho não, tenho certeza que a Câmara vai conseguir falar melhor. É essa necessidade de entender posicionamento, e entender marca, entender o que é a identidade, a cara do bairro e se apropriar disso, assim. Não é mais o genérico ali, o melhor viver, enfim. Que a Cami vai saber melhor dizer, eu quero inclusive tirar a dúvida, que acho que esse posicionamento está muito atrelado ao comportamento, a entender comportamentos que mudam o tempo todo, de gerações, de idades diferentes. A gente falou muito isso ontem também, né? A gente falou de student living, falou de senior living, falou de branded residence, que aí já é outro caminho, e, enfim, e da regeneração urbana, e a gente entrou em vários caminhos, assim, percorreu vários caminhos que eu acho que todos passam também pelo comportamento e pelo que faz cada grupo daqueles se sentir feliz
morando, habitando. E esses nichos de mercado Compartilhando. conseguindo abraçar de fato a causa ali e a importância deles conseguirem se posicionar Sim. no nicho, na Abraçarem necessidade do público do senior abraçarem essas living. bandeiras que estão talvez ainda meio soltas. E aí, isso não é só o rótulo, né? É o projeto, o caso, o case lá da moradia estudantil, ele é inteiro desenhado no comportamento estudantil linkado ali com a PUC, enfim, que altera muita coisa. Mas eu vejo que o branding ainda tem muito branding mal feito. Tem branding que a gente não pode chamar de branding, né, gente? Tem, falando em comportamento, assim, né? Acho que é impossível a gente não trazer o nosso repertório quando a gente está desenvolvendo qualquer coisa que seja, né? E eu acho que tem um grande erro que talvez, né, por esse excesso de repertório, talvez vê muito, pega muitas referências, enfim, muitas tendências, que é a gente ou querer fazer tudo e não conseguir entregar nada, porque as pessoas não conseguem enxergar a verdade naquilo, não conseguem enxergar o valor, porque ele não tem identidade. Imagina um produto, independente de ser imobiliário ou não, como um amigo mesmo. Quem são as pessoas que você quer perto de você? São as pessoas que têm similaridades. Mesmo as pessoas que são diferentes da gente, que a gente quer estar perto, são pessoas que nos somam, que nos fazem melhor. Produto, independente de qual seja, ele é isso. Então, ele tem que ser totalmente baseado, né? Se eu tenho um produto imobiliário como se fosse o meu amigo, quem são as pessoas que gostariam de ser amigas desse produto? Porque elas vão morar lá, elas vão viver aquilo todo santo dia, sabe? Ela vai... a gente tem, né, o nosso lar como refúgio, todas as nossas identidades, elas são criadas ali dentro. Né, tem uma expressão, eu falo sempre, eu já tenho alguns jargões aqui, né, que eu vou atendendo os clientes, então eu já sei de coisas que já estão muito em mim, assim. Eu falo muito com os clientes quando eu apresento o bairro, porque a gente foi a última geração que brincou na rua. E a minha irmã mais nova não sabe o que é brincar na rua. E a gente morou com a mesma mãe, com o mesmo pai, na mesma casa, e ela não teve acesso a isso. Porque mudou tudo muito rápido. E aí, falando do que não pode, né? A pergunta inicial, que era o que é irreversível, acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é, dentro do produto imobiliário, a gente tem uma jornada longa, um lifetime longo aqui. Eu estou fazendo um produto, eu não vou vender esse produto amanhã. Eu estou começando a desenvolver um produto agora. Você falou sobre conexões que nascem num jantar. O Parque Autódromo nasceu num jantar. Nasceu no jantar do Fernando Bal com o Jaime Lerner há 10 anos. Hoje nós estamos comercializando a primeira fase do projeto. Então, um projeto desse tamanho demorou 10 anos para ir para a rua. Imagina se lá atrás, né, também o Jaime é um gênio, né, gente? Sim. Mas se lá atrás esse produto tivesse sido pensado para 10 anos atrás. Sim. Não existe. Então, assim, a gente, além de ter que tirar o nosso repertório, né, e fazer o produto para quem vai consumir e não pelo que a gente acha ou pelo que a gente viu de inovação, fulano está fazendo, olha a grama verde, né, e desenvolver esse produto, a gente, além de tudo, a gente tem que tirar essa nossa carga, essas nossas verdades e ainda pensar para, no mínimo, 4 anos. Pensando em produtos verticais rapidinho ali, né? Que você consegue desenvolver e subir e vender em 4 anos, assim. A gente tem um colégio aqui dentro do bairro e aí quando os clientes vêm com os filhos pequenos, eu já faço o cálculo de qual que é a série que o filho vai, e aí tem uma coisa que impacta muito. Eu falei, sabia que seu filho vai a pé para a escola? E o cliente falou, não vai, porque hoje ela não imagina o filho indo a pé para a escola. Sim. Porque ela mora num bairro super adensado, muitos prédios, vias rápidas, aquelas só muros... portaria de prédio, os muros colados na calçada, aquela calçada minúscula, passa o ônibus aqui, leva a alma da gente junto. A sensação de segurança é zero. Passa muita gente, tem muito carro, pouca gente na calçada. Ninguém se conhece, porque os vizinhos de porta do prédio não se conhecem. Ele não vai nem querer, porque vai estar sol e é um saco o caminho. Exato, e a criança fica, não, eu quero ir de carro, pega na porta. Na minha época, nossa, se o pai levasse na escola era vergonha. Eu vou a melhor coisa era voltar a pé da escola, conversando com os amigos. E aí eu falo, né, a gente tem uma distância de ponta a ponta aqui do bairro, e ele fala, não, mas meu terreno é longe aqui. Eu falei, não, dá 10 minutos de caminhada. A gente saía de casa meio-dia, chegava da escola, almoçava, saía de casa, voltava às 5 horas da tarde, a gente caminhava 20 mil quilômetros. Tá todo mundo aqui vivíssimo, saudável. Então, quando eu falo, aí o cliente, ele para.
E ele falou, cara, é verdade, é quase uma nostalgia, né? Ele quase não acha que ele pode fazer isso. Na verdade, ele acha que não pode. apesar Aí a dele- hora que você dele fala ter pra ele, não, feito, você né? pode. Apesar Ele dele, tem- Deus, ele então tem- é isso que eu quero. né? E dentro dessa ótica que a Cami falou, de longo prazo, é uma coisa que a gente tem discutido muito em tudo quanto é área, né? A DIT é muito interdisciplinar, assim como as cidades. Eu gosto muito de fazer essa comparação. As cidades são interdisciplinares, né? A gente não tem só arquiteto pensando cidade, nem só poder público, nem só empresário, nem só marketing, nem só advogado, enfim. Então, a gente tem tido muita discussão dentro da ADIT no âmbito de cidades, sempre falando muito do longo prazo, de pensar, sabe, sem o imediatismo. Esse é muito o espírito da gente enquanto comunidade, do que a gente propõe também para as cidades melhores, enfim, para o mercado imobiliário saudável como um todo. Esse tempo necessário para as coisas maturarem e realmente se encaixarem, porque eu acho que isso faz as cidades melhores, né? Se a gente tivesse gestores públicos pensando um pouco mais a longo prazo, um pouco mais na mobilidade urbana a longo prazo, nas soluções urbanas, e menos no que se mostra de forma muito imediata e rápida, as cidades estariam em momentos, sabe, mais saudáveis de forma geral. É que são soluções muito imediatistas resolvendo um problema que é de 10 anos atrás, e não resolvendo um problema de 10 anos à frente, que é porque planejar e falar a longo prazo é planejar no futuro. E aí é todas essas coisas que a gente tem, que você trouxe de regeneração urbana e o quanto a gente talvez precisa entender o que vai acontecer com essa cidade que está ali já posta e o quanto a gente precisa ser mais sustentável na hora de trazer esses novos espaços. E sustentável não só no sentido de economia de energia, enfim, mas sustentável no tempo, na forma que a gente está vivendo, no nível de informação que a gente tem, no tempo que a gente gasta no trânsito. Isso é o futuro, né? E aí, se a gente pensa na criança que não brinca mais na rua, para onde que vai, né? Então, eu acho que isso que é irreversível hoje, não tem como não... se não tá olhando, tá para trás já. Afunilou, chegou nesse momento de questionar, não, ir para a escola a pé, como se isso fosse uma coisa irreal, mas Se fosse aconteceu. ruim. Como Exatamente. se fosse... E aí acho que o momento agora é de reabrir esse olhar mesmo, assim, de sair desse afunilamento e ampliar realmente essa visão. Que eu penso assim que é muito cíclico, né? Eu acho que você vai conseguir colaborar bastante com isso, porque a gente teve ali nos anos 90 essa... Eu brinco com... É uma teoria que a gente usa nas marcas, que é sobre o que é o futuro. Se a gente perguntasse nos anos 90, né, nós aqui, crianças, adolescentes, como é que é o futuro? Gente, carros voadores. Carros voadores. Cara, era prédio gigante, carro voador, e era tudo muito brilhante. Muito metálico. Muito metálico, Exterminador do Cinza. Futuro e cinza. E eu lembro de um filme que me marcou muito, porque as cidades foram todas destruídas, e eles tiveram que cavar um subsolo, e as pessoas moravam embaixo da terra, e era assustador aquilo pra mim. E aí a gente tem duas visões de futuro, né? Que assim, e tá falando que é cíclico, porque a gente teve isso, a gente começou a construir isso e a gente viu que deu errado. Eu falei, gente, para aí, porque já deu de prédio, olha o trânsito, olha Vamos como voltar a sentar num banquinho de olha madeira o e olhar o burnout, verde? olha o que... Gente, anos 90, anteontem. Né? Porque anos 90 foi há 10 anos atrás, né? Eu acho que a gente tem assim, poderiam ter tido mais evoluções no pós-pandemia, com a pandemia, mas acho que o valor do tempo e a percepção sobre viver bem todo dia, e não só quando eu tiro férias, é algo que a pandemia ajudou muito a gente a perceber, né? Então, essa qualidade da minha vida, como eu gasto meu tempo no momento que eu tô levando meu filho para a escola, esse tempo está sendo valorado de outra maneira. No inconsciente, ou mais consciente, isso é irreversível, eu acho, né? A gente tem uma percepção de que a minha vida pode acabar a qualquer momento, né? A pandemia sempre pôde, né? Mas acho que a pandemia acelerou... colocou a gente cara a cara com isso. Né? Colocou a gente cara a cara com isso. Mas eu queria fazer um acréscimo sobre o que eu acho que deveria ser irreversível, que é a gente se colocar numa posição de aprendiz. A gente se colocar numa posição de escuta. E eu tô falando consultores, projetistas, pessoas que comandam a entidade, empresários.
eu vejo às vezes que existe um nível de prepotência sobre eu sei. A gente não sabe nada. A gente pode saber muita coisa, mas eu entendo que se a gente conseguisse se colocar nesse papel de deixa eu absorver o que isso tem, o que esse momento, essa situação, esse projeto tem para me fazer melhor como gente, como ser humano, eu acredito que a gente teria projetos melhores, a gente teria menos discussões polarizadas também, sabe? Então, as redes sociais avançaram muito, ajudam a gente a comunicar as coisas, mas muita gente se tornou especialista sem ser, muita gente tem opinião sem ser genuíno e tal. Então, eu gostaria que fosse irreversível as pessoas conseguirem se colocar nesse papel de aprendiz. Porque eu acho que essa evolução é muito importante mesmo, entender o que deve ser irreversível, mas também por conta dessas novas... não é só mudança na visão do consumidor, mas muda a visão do consumidor porque muda a necessidade, a vida tá insustentável em certas medidas, assim. E aí dentro desse contexto, eu fui impactada com uma pesquisa esses tempos que era justamente mostrando a mudança onde as pessoas estavam gastando dinheiro atualmente. E aí o que talvez anos atrás era muito no relógio, no carro, na roupa de grife e tudo que é nesse âmbito, agora é muito mais gasto talvez num jantar, num restaurante legal, no tempo, né? Que você vai ter no com a sua tempo de família, qualidade. numa viagem que não precisa ser a viagem mais luxuosa, pode ser uma viagem para o interior de São Paulo, mas você vai ficar lá, vai ficar com a sua família, ou assistir um jogo de tênis do Alcaraz, a grandiosa moeda, né, dos nossos... Coisas que você não consegue revender. Mas eu dou crédito disso para a geração Z. Sim. E eu acho que o mérito, de certa forma, somos, falando de geracional, né, não tão clichê, mas somos de nós mesmos, os millennials, que ele olhou pro pai e pra mãe e falou assim, eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero que via lá o pai batalhando pra poder aproveitar e já não tem a saúde. Que essa é a minha grande questão. E a gente viu aí... a vida inteira. Sim. E hoje o consumo muito mais. E aí, indo para outros consumos, né? A redução de consumo de álcool, a redução de... O aumento do wellness, os esportes. Bares fechando, cafés abrindo. Gente, a moda é correr. A moda é fazer esporte. Correr. A nossa era... E vai mudando, né? É o crossfit, a corrida, o beach tênis. Ela tá mudando no wellness. Sim, dentro desse âmbito. Né, a gente tem nossos Gen Zs aqui na Bairro. E as meninas saem e elas vão se encontrar. A gente sai pra fazer o quê? Pra beber, né? Beber, conversar, enfim. Elas saem pra fazer aula de cerâmica. Olha só. Vamos tomar um café. Legal, vamos boliche. Tá bom, que legal. Né? E aí, voltando ainda, eu gostei que você respondeu, né? Eu não quero que isso seja irreversível. A gente realmente acreditar que o futuro é solar. Sim. Ele não é exterminador do futuro. Perfeito. Não é carros voadores, né? Então, assim, não é metálico e não é metálico, não é. Ele é verde, ele é solar, ele é permeável, ele tem relações humanas, assim. Comunidades sendo criadas. A gente tem muita memória que a gente teve com os nossos avós, com os nossos pais, e a geração Z não tem memória com os pais porque a gente só trabalha. Né? Então, a gente está errado. E aí, essas pesquisas, eu fico muito feliz, apesar de apavorada, porque o que a gente está fazendo hoje, a gente está criando um mundo para... Não dá mais para falar que a gente está falando de gerações futuras, né? Porque a gente está criando um mundo para o mundo de amanhã. E aí, quando a gente traz esses conceitos, né, de regeneração urbana, de não mais achar a coisa mais linda e ir pra... É lindo, continua sendo lindo. Mas você vai pra Nova York e fala, nossa, que arranha-céu. Foi-se. Né? Hoje a gente vai pra Copenhague, quer andar de bicicleta, né? Eu vou alugar um carro maravilhoso, vou alugar uma Ferrari pra andar, né? Claro que tem consumo pra isso também. Falando dentro do nosso universo aqui. Andar de bicicleta no parque. A gente quer voltar a ser criança, porque a gente foi pouco, né, talvez. Coisa, né? Mas eu achei
tá muito conectado aqui o papo, porque tem muito com o que você disse de ser aprendiz e o que você diz da geração Z. Do terceiro ponto, que é projetar a longo prazo olhando para o futuro. Porque é a geração que, em alguns momentos, a geração Z não quer saber de nada. Mas olha o quanto muda a perspectiva, o quanto de potencial tem ali se a gente, de fato, olha como aprendiz para o que é essa movimentação. Então, o que é pensar nessa geração nos próximos espaços? E se a gente está pensando a longo prazo, é essa geração que talvez daqui a um tempo ela vai comprar o apartamento ali, depois ela vai conhecer alguém nesse espaço, porque é ali onde ela trabalha, ou tem um happy hour, e aí depois ela vai querer criar os filhos, vai colocar o filho no colégio, depois ela vai envelhecer, o filho vai sair, vai fazer a faculdade, e ele vai morar no senior living. A gente tem a gente tem essa narrativa aqui no bairro, porque a gente tem um projeto de longo prazo, né? E quem está se mudando para cá nessa primeira fase, talvez ainda não tem filhos pequenos, que vai no colégio, e aí eu vejo os pais pensando, mas quando lançam os apartamentos? Porque eu vou comprar para o meu filho, porque quando ele for estudar, ele já mora aqui no bairro também. Olha. E aí a gente tem uma cliente que é dentista, que ela está ansiosíssima para salas comerciais, para os offices, porque ela falou que não aguenta mais atravessar 3 bairros para poder ir para o consultório. E ela fala, eu não consigo trabalhar de casa, porque eu preciso do meu consultório, do equipamento e tudo. E aqui eu vou trabalhar dentro de casa, né? Então, e a gente vai ouvindo os clientes e aí vai dando um quentinho, né? Que eu falo assim, estamos no caminho certo, né? Tem uma identificação muito grande, porque além de morar, as pessoas querem permanecer nesse espaço, né? Envelhecer, trabalhar, envelhecer. Ficar. E aí a gente tem, na construção, voltando também em construção de produto, aqui a gente está numa fase de, né, a gente trouxe algumas âncoras, a gente está em fase de trazer as outras âncoras, e aí a gente tem esse pensamento também, quando essas âncoras vão começar a operar, quem são as pessoas que vão estar nesse momento, e o que eu já tenho que preparar, principalmente, né, quando a gente fala de fachadas ativas, o que eu vou preparar para o caminho até o colégio, que é o que as crianças vão fazer. Né? O que eu vou preparar para as pessoas que vão estar voltando do parque. Tem aquela volta do colégio também, né? Que eu acho que é um momento tão precioso do dia. Você passa o dia longe do pai, o pai busca no colégio, e tem um tempo ali entre chegar em casa e fazer atividade, tomar banho, que é muito precioso, que às vezes tem um parquinho no meio, tem sabe, comprar um sorvete. Conversa que você falou depois, conectando com a mesmo que seja passar no supermercado, que seja. Mas tem essas preciosidades, assim, do dia a dia. E a gente fala que o mais precioso para um pai é conseguir sair para trabalhar, voltar para casa e conseguir almoçar com os filhos antes deles irem para o colégio, para ele não ficar com aquela sensação de que ele só vê o pai na hora que ele acorda e na hora que ele vai dormir. Sim. Né? Então, que é esse exemplo que a gente, que as gerações novas já não aceitam. Não aceitam. Assim, que relação que é essa que eu tenho? Eu não me identifico com essa pessoa porque eu só vejo ela 2 vezes por dia. E eu só vejo ela de manhã quando ela tá apressada e no final da noite quando ela tá cansada. Né? Então, o que a gente consegue trazer de qualificação pro dia a dia das pessoas para voltar, né? Para não precisar não ser feliz só nas férias ou só quando aposentar. Sim. Acho que você conseguiu colocar um pouco na tua fala, mas eu queria muito que a gente conseguisse aqui condensar numa pergunta que é bem difícil. É a pergunta de $1 milhão. Mas se fosse pra gente tentar... Eu não sei o que vem na cabeça de vocês, assim, quando vocês pensam no produto imobiliário do futuro. Hoje a gente está fazendo parque a longo prazo, mas se fosse para criar um parque... Se fosse hoje o Jaime Lerner sentando com o Bal, o que será que talvez teria que ser o que estaria na nossa cabeça, assim, do futuro? Porque, para mim, vem muito as pessoas, assim, o espaço que está desenhado, não desenhado da gente, que a gente sabe que o Yangel está falando há anos, mas desenhado no comportamento, em como essas articulações se dão, promovendo conexões, promovendo histórias, memórias, aproximando todo mundo, aproximando espaços e sem carro nenhum. Ou muito pouco. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que a maior inovação que a gente pode produzir nas cidades é produzir comunidade.
e eu nasci na área rural e a gente vivia num pequeno vilarejo e existia um senso de coletivo de que, por exemplo, a minha mãe era a pessoa que sabia aplicar injeção. Não era fácil ir para a cidade, na farmácia, nem todo mundo tinha carro, então a minha mãe tinha aquele papel, né? Assim como tinha uma senhora que era benzedeira. Eram as soluções da minha época, né, gente? Eu já passei dos 40, né? Eram as soluções daquela época e aquilo gerava uns vínculos entre as pessoas que eu não sei se a gente consegue num bairro planejado, numa praça, num parque, em todas essas estruturas que são lindas, se a gente consegue gerar estes vínculos, né? Um vínculo que ele traz uma ideia de proteção, um vínculo que traz uma ideia de teia, que a Cami falou antes, né? O quanto a gente sabe que a minha mãe vai sair, mas o vizinho tá me cuidando, sabe? É o olhar do outro que me protege. Exatamente, eu acho que O outro tá me vendo e tá vendo minha casa. é um desafio. É. E para mim, para mim também a resposta segue na mesma linha da Gil, em relação à comunidade, aos vínculos, às relações entre as pessoas. Aí volto para o nosso ecossistema da ADIT, dentro desse mundo que a gente vive, é isso que fortalece o mercado imobiliário. São essas relações, são as pessoas de coração aberto e muito pró-mercado, pró-desenvolvimento de negócios, pró-cidades melhores, que abrem seu coração, que falam do caminho que percorreram e onde deu errado, para que o outro não erre também e ele consiga evoluir. Então, essas conexões, esses vínculos, esse senso de comunidade dentro desse ecossistema de mercado imobiliário como um todo, eu acho que é uma perspectiva de futuro, né? Um caminho futuro muito positivo, muito atrelado ao que o Gil falou em relação às comunidades mesmo. Acho que o que gera segurança para as pessoas na rua não é necessariamente a polícia na rua, são as outras pessoas, né? É a outra pessoa que me vê passando, é o porteiro do meu prédio, eu adoro esse exemplo, é o porteiro do meu prédio que sabe mais ou menos o horário que eu volto, e quando eu demoro muito a voltar, ele já fica ali. Opa, alguma coisa pode ter acontecido. É o vizinho com quem eu me relaciono, e se eu sumo, ele manda uma mensagem. Então, acho que as relações, a comunidade, os vínculos entre as pessoas são o nosso caminho, a nossa perspectiva de futuro mais otimista e mais positiva, mais saudável, para realmente caminhar bem, assim. É um colaborativo, né? Sim. Em todos os níveis. Em todos os níveis, em todos os âmbitos, né? Seja dentro desse mercado corporativo, de um clube corporativo como é a ADIT, seja dentro da ótica do bairro, da vizinhança, enfim, das comunidades dentro inclusive das relações das escolas, das faculdades, enfim, acho que hoje de manhã o Bal falando, eu aprendi com o pessoal da Urbana, a Urbana estava aqui para ver o que... Gente, isso é mágico, né? Por que se alguém já errou, não pode ensinar, ou se acertou, não pode ensinar, e a gente evoluir coletivamente, né? Sim. Eu comecei falando sobre a importância da ADIT nesse movimento que a gente está tendo, né, de retroalimentar aqui as lições aprendidas, enfim. E eu nunca tinha vivenciado uma comunidade dentro do imobiliário, que a gente sabe que é um mercado ainda mais conservador, né, esse movimento. E aí eu comecei a experienciar isso depois que eu vim para Bairro, porque foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né, todo mundo aqui queria me abraçar, eu não tinha trabalhado ainda em projetos de bairros planejados, né, e foram me levar nos bairros e, gente, quanto eles eram bem recebidos, nós éramos bem recebidos e que eles já tinham todos já se falavam e trocavam numa naturalidade, e a gente que vem, principalmente quem só trabalha com o vertical, que é aquela disputa, que eles disputam o mesmo cliente, né, e ninguém abre nada, né, então esse era o primeiro ponto. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou complementar a Gil primeiro, quando a gente fala de passado e vem esse passado que ele era um colaborativo do cuidado, né, então assim, a gente também era lindo, e né, ter essa história, ela é linda, mas a gente precisa criar uma comunidade com todos os avanços que a gente tem, e aí passar por essa aceitação, né, eu vejo que algumas empresas, né, e aí não só no nosso mercado, às vezes se apega muito ao que foi, né, e aí quando a gente fala de posicionamento, e voltando, linkando aqui com o branding, o que você foi, que é o seu legado, ele te serve, claro, é super importante, mas ele não te resolve, né? Então, se você não souber quem você é hoje,
né? Então, é quase um mantra, né? Muito obrigado, passado, pelo tudo que eu construí, mas eu preciso saber quem eu sou hoje, porque senão você não consegue construir, né? E aí a gente vê todos os cases, né, das mudanças aí que a gente teve de empresas que não conseguiram, elas não se movimentaram a tempo de progredir junto com todas as mudanças. Então, a comunidade é essa comunidade nova, né? Então, como que a gente vai se relacionar com pessoas sendo que a nossa rotina é completamente diferente de uma rotina de 30 anos, 50 anos, 40 anos atrás, né? Então, e aí eu vou para a pergunta mesmo, que eu acredito muito no que a gente está construindo aqui. E aí, falando mesmo em sustentabilidade, né, a gente tem aqui o selo do bairro mais sustentável do mundo, né, foi uma surpresa agradabilíssima para a gente, ficamos super felizes com isso, porque não é só o lago para contenção de cheias, mas é também como que essas pessoas, como é que esse lugar está construído para as pessoas progredirem aqui dentro com todas as mudanças que a gente sabe que está vindo cada vez mais rápido, né? Então, eu acredito muito nesse modelo de uma cidade que está preparada para as pessoas crescerem juntos com ela, né? Então, eu não estou construindo uma cidade para hoje ou para o passado, né? Impossível, né? A gente não vai voltar de novo, né, para o que a gente era, mas como que a gente vai evoluir dentro de um lugar que vai crescer junto comigo, né? Então é quase que a gente fosse abraçado também, essa coisa do carinho, mas na mudança e não no conforto do que eu fui. Do que sempre foi, né? Então, assim, se eu sou abraçado no que eu posso ser, eu cresço muito mais. Com certeza. Né? Então, quando a gente pensar na cidade como extensão do nosso lar, eu acho muito isso. Eu ser quem eu sou, independente de onde eu esteja, né? Eu fiquei pensando, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, que para mim, talvez o bairro planejado do futuro, o produto imobiliário do futuro, é esses bairros aqui, alguns anos para frente, já com outra carinha, já vividos, já transformados depois do uso real, depois das pessoas aqui morando, crescendo, usando outros espaços, porque ele permitiu que essa espontaneidade acontecesse e que ele se moldasse à vida que está acontecendo ali. E aí, justamente porque ele permite que isso aconteça. Ele permite essa qualidade de vida, esse tempo, esse ser quem ele é, ele se identificar, que ele estar pertencente. Tem uma frase que é do Jean, nosso parceiro do Agrotech Park, que ele fala: pessoas felizes inovam. E é muito isso, assim. E aí, o quanto a gente consegue, dentro do próprio bairro planejado, que a gente já está aqui, esse é o futuro, a gente consegue permitir com que as pessoas consigam dar esse próximo passo e transformá-lo no bairro do futuro, no que ele vai acontecer, e permitir com que a gente consiga estar sempre à frente, sempre em movimento. E aí, outra coisa que para mim é muito importante, assim, para dentro desses bairros, é o que eu falo isso diariamente, assim, no escritório, falo bastante aqui, falei ontem, que para mim é conseguir trazer a linguagem, o vocabulário e a forma de construção brasileira. A gente se apropriar, é o nosso cidade para as pessoas, é a nossa forma de fazer cidade, com base no nosso contexto, na nossa história, em como são os nossos centros, como a gente usa o carro. A gente tem nossos contextos e nossas histórias, considerando o nosso tamanho, a nossa né? população, o nosso clima, como que nosso urbanismo, assim. Então, para mim, é o próximo passo, assim, do não só importar, mas exportar. Complemento com uma coisa, e que esses bairros planejados, né, que a gente acredita que é o futuro da moradia, não sejam oásis dentro das cidades, mas que eles integrem, transbordem, e que eles façam parte, e que você não consiga mais distinguir que eles o que sejam que a é. cidade, né? Exato, né? Então hoje a gente tem os exemplos que a gente tem, você tem a cidade e você tem aquele oásis ali, né? E que isso comece a enraizar e espalhar. E quem sabe daqui a uns 20 anos a gente repete essa conversa e vai ver o quanto a gente conseguiu abraçar aí a gente faz o mesmo back aqui, só que aqui já cheio de gente correndo ali atrás. Com o parque todo construído. Criança voltando da escola. 20 não, então, né? Cabe menos, né? Vamos ver gente mais rápido, né? Por favor. Vamos marcar. Vamos marcar, então tá. Bom, obrigada, gente, pelo papo. Acho que foi super proveitogente. É isso, a gente ainda tentou se controlar aqui dentro do horário, o pessoal precisa pegar voo. Eu tive que fazer minha piadinha, né, gente? Gente,
clique aqui, comente aqui pra parte 2. Que aí a gente junta de novo, não precisa esperar os 10 anos, porque conforme Tem vai... Não, eu eu tenho espero que a papo gente e papo. junte muitas vezes antes desses 10, 20 anos. Ixi, por mas com favor. certeza a gente tá aí, o ano da DIT ainda tem muita Exatamente. coisa. E a oportunidade de encontro não vai faltar, eu garanto. E aí a gente vai conectando. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, Obrigada, pelo gente. papo. Acho que foi super legal reencontrar a Cami que a gente já encontrou, mas conhecer a Cami e a Gil também mais de perto. Então, acho que é esse o movimento que a gente está falando, né? Então, É isso. obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo.